Aí um anônimo mandou aqui, Bolsonaro fez a reforma da Previdência dos militares, a única reforma da Previdência na história da humanidade que aumentou os gastos. O Narcélio, outro que eu quero trazer aqui no canal, mandou aqui, o bandido analfabeto obriga a CAC a treinar todo mês, mas tem que ir com arma desmuniciada. Facilita para os ladrões que ficam esperando na porta do clube. Obrigado, Narcélio. Depois os nossos convidados vão responder o que for possível aqui. Um anônimo mandou... Posso fazer um comentário sobre isso fora de nosso debate? Pode. Se a primeira coisa que qualquer pessoa aprende na polícia em menos de 90 dias é que é melhor ser julgado por 7 do que carregado por 6, não é isso? Pode dizer isso a Marcelo, não é isso ou não? O cara me pegar desarmado com arma não vai acontecer, não. Agora me prender vai, né? Porque é um bando de funça, né? O porte de arma do policial é parte do pagamento. Não, mas mesmo que eu não sou da força policial, se você tirar o porte deles... Se policial sem porte, meu irmão, o porte do policial, metade da polícia se demite. Ei, César, você vai transportar um monte de arma para um lugar onde o vagabundo sabe que você vai, que tem arma, sem arma na cintura? Mas quem que me impede de estar com a minha arma? Exatamente. É o Bolsonaro ou é o funça da polícia? Por que o funça da polícia não trata o CAC, o cidadão armado, do mesmo jeito que trata o maconheiro e do mesmo jeito que trata o coleguinha que faz bico? Vem com essas historinhas de, eu só estou cumprindo a lei, porque senão é prevaricação. Ele trata na legalidade. Exatamente, ele trata na legalidade. O Bolsonaro foi o cara... Na legalidade do caralho. Na legalidade do caralho. Porque é o seguinte, fazer bico também é proibido. E todo mundo sabe que o coleguinha faz bico, o próprio policial faz bico, e daí não tem prevaricação. Você está me acusando de fazer bico aqui na farmácia, na lotérica? Calma. Deixa eu acabar de ler aqui. Metade das coisas que você acusou o Bolsonaro foi a polícia que fez. Mas metade. Essa parte aí de é melhor ser julgado por 7 do que carregado por 6, o senhor concorda ou não? Lógico. Então vamos lá, ó. Aí um anônimo mandou aqui, só existe 2 opções, lutar ou desinvestir. Deus te abençoe, Renato, você está fazendo sua parte. É o Cachorro Bobo que mandou aqui, ó. Eu não sei se eu conheço. Um outro anônimo mandou, o Bozo me traiu. Boa noite, sou o Tiago de Valença, na Bahia. Quero... agradecer, acho que ao Renato, pela entrega intelectual e espiritual que foi responsável pela minha salvação financeira e da minha família. Deus te abençoe. Outro anônimo, belo debate, aprendi a comprar Bitcoin com vocês. Pergunta para o Renato, por que a BIPA avisa para somente usar dinheiro quando estiver preparado para perder? Não estou sabendo sobre isso. Boa noite. Se não quiserem ficar, que nem o César, comprem o curso do professor Alexandre. Mas, querendo ficar como o César ou não querendo, vocês podem comprar meu curso, né? Entra aí para a minha comunidade de ordem natural, o link está aí. Deixa eu ver onde parei aqui. Boa noite, se não quiserem... não, já vi. Boa noite, Renato, manda um salve para o Otávio Pavone. Tomar cuidado aqui, que os caras são cheios de pegadinha aqui, aí eu vou ler, pago o mico. Lê, não faz diferença. Não, já li, então, Otávio Pavone, acho que não é sacanagem, não, deve ser alguém mesmo. Manda um abraço aí, Renato, então, o teu fã. Renato vai fazer... Eu não tô lembrado de quem é, não, mas pagando aí o Satoshi do professor Alexandre, eu mando um salve, abraço, então, porra toda, salve, não é isso? Aí, Otávio. Renato vai fazer falta quando desaparecer. Foi uma honra conhecer esse cara. Abraços. Ainda tem um ano aí para a gente aproveitar o Renato. Renatão, valeu por indicar a Revolta de Atlas. Parece que estamos vivendo o cenário do livro. Pois é, tem uma live aqui no canal que eu fiz com o Alan Reicher também, que se chama Quem é John Galt, onde a gente fala um pouco do livro. 3 ou então empurrando o pinto no jegue com o osso no colega. Tenho que ler, ok? Não fica bravo, não, César. Você também tem carapaça dura aí, eu sei. Viu? Renato, você tem razão. Não me ofendo com absolutamente nada. Eu já vi. Eu vou até falar para as pessoas aqui. Quando o Renato e o César combinaram ali no Twitter de fazer essa live, eu falei para o César, né, que eu não conhecia o César, eu falei,
O que eu sei é que o Renato não vai te ofender, entendeu? E eu sei que vai ser um negócio civilizado. E aí ele respondeu assim para mim, mas eu não tô nem aí que seja civilizado, eu quero mais é treta mesmo. Eu só entrei na política por causa da treta. Isso, foi o que você me falou. E eu quero aproveitar para agradecer mais uma vez aos dois que estão aqui, viu? Renato, você tem razão em muitas coisas, mas não em todas. Generaliza bastante e não consegue encontrar nenhum ponto positivo no governo anterior. Depois ele vai ter mais 10 minutos para falar sobre isso. O nosso amigo Anou está aí. Grande parceiro aí. Em breve vai estar aqui no canal também. Salve, professor. Bolsonaro só fez acabar com qualquer possibilidade de oposição real. Acabou, porra. Alexandre, professor Alexandre, só para esclarecer para o pessoal do chat, as coisas que eu falei não são referente ao Renato. Sim. São referente à polícia. Não é porque ele é polícia que significa que é com ele, tá? Eu nunca me refiro, absolutamente nunca, a pessoas. Eu me refiro a ideias, instituições e situações, certo? Então, por favor, não é a minha crítica, não é direcionada ao Renato, pessoa física, e não é a instituição, tá? É só isso. Então, o último comentário até agora aqui, ó, é o BTC é a única saída. Renato é o cara e Alexandre Costa é mestre. Abraço. Muito obrigado a todos que colaboraram e funcionou, hein? Funcionou. Valeu, Miguel Medeiros e Dove. Funcionou. Aqui meio macarrônico aqui o negócio, a gente vai melhorar, mas funcionou, já deu para ler. Então, eu vou tirar esse aqui da tela e vamos agora para 10 minutos com o César. Vou até ligar o cronômetro aqui. O microfone é seu, César. Deixa eu colocar de novo aqui aquele formato lá. Botou Renato. Aí. Aí. Então vamos lá. O Renato fez uma série de alegações, nenhuma fundamentada, tá? Alegações sem fundamento podem ser, regra especial do direito, regra específica do direito, alegações sem fundamento podem ser refutadas de forma geral. Então nego todas as afirmações do Renato, tá? E agora eu vou escolher algumas para fundamentar, porque sair disparando um monte de alegação para a torcida achar bonito, sem nenhum fundamento, a meu ver, é um argumento de autoridade que não condiz, pode ser refutado de forma simples. Então, vamos lá. O Renato falou que não queria um ditador. Aí ele vai lá e faz comparação com o Bukele, negócio assim, que é um ditador. É um ditador. Ah, mas ele é um ditador do bem. Pode ser. E se eventualmente ele mudar de ideia? E daí como é que você faz quando você tem um ditador? Inclusive, acho estranhíssimo que alguém que é ANCAP, entende a funcionalidade do Bitcoin, etc., queira dar tanto poder assim para uma pessoa só. Desnazificação. Aí ele vai lá e reclama que eu sou contra a estabilidade do servidor público. Porra, não dá para fazer desnazificação com essa merda dessa estabilidade do servidor público. Tem um amigo meu que não sou eu, que é presidente de um órgão público, que tem um monte de funça, que ele não consegue fazer o órgão público andar, porque você chega para o Funça e fala assim, Funça, eu quero que você faça isso. O cara fala, tá, eu vou ver e te aviso. E ninguém faz porra nenhuma, tá? E daí o que acontece? O que o cara pode fazer? Tem como desnazificar um bando de Funça lá, que ganha 23 mil reais por mês para passar o dia batendo punheta e comendo amante em horário de serviço? Tem como fazer? Não tem como fazer porra nenhuma. Por quê? Porque o próprio corregedor é o outro, né? Tá, deixando claro, é um amigo meu que não sou eu. Lá onde eu trabalho é todo mundo ótimo, todo mundo maravilhoso, tá? Então, meus amigos, não existe, enquanto houver estabilidade do servidor público, essa história de não, mas o Bolsonaro podia ter mandado todo mundo embora. Isso é bobagem, isso é infantilidade, certo? É impossível de fazer, certo? Então, o primeiro ponto, desnazificação. Primeiro, eu não lembro do Bolsonaro ter prometido isso. Se prometeu, ótimo, maravilhoso, tá? Vocês que acreditaram não funça, tá?
Não crie expectativas, crie cactos, certo? Segundo ponto, ele veio aqui, armamento, mentira. O Renato sofre do mesmo problema que todo mundo que é polícia sofre. Eles não fazem a mínima ideia de como é que é para um cidadão comum, trouxa, pagador de DARF, que está do lado de cá do balcão, né? Que só entra com as costas enquanto os funça entram com o chicote, certo? Eles não sabem o que é para comprar uma arma. Por quê? Porque eu tenho que justificar efetiva necessidade. Tá? O Bolsonaro soltou um decreto que acabou com a justificativa de efetiva necessidade. O que é efetiva necessidade? É o funça da Polícia Federal, o delegado da Polícia Federal, que olha e fala assim, eu não te conheço, você não é meus amigos, nenhum deputado ligou aqui pedindo, então não, você não tem efetiva necessidade e pau no seu cu, tá? E nega o pedido. E você vai fazer o quê? Eu não sei se vocês sabem, mas o sistema de análise de pedido de porte e posse de arma da Polícia Federal, ele não tem uma análise. O cara marca xizinho, indefiro, motivação, ele clica num botão, aí abre uma série de motivações pré-feitas, ele escolhe uma qualquer, tá? E vai, e daí sai o indeferimento para vocês, tá? Aconteceu com um amigo meu que não sou eu tenho amigos muito... cheios de anedotas, tá? Eu vou dizer o seguinte, ele pediu posse no governo Bolsonaro, quando era mera declaração, certo? Pediu posse, o delegado indeferiu, ele entrou com recurso, aí o delegado deferiu, ele pediu porte, tá? Com ameaça, constatada, colocada, etc. O indeferimento absolutamente genérico, falso. Ele ingressou com mandado de segurança. A sentença do mandado de segurança falava de porte de 12, não sei quem, que é uma sentença automática, genérica, tá? Eu, como advogado, tá no meu canal, assistam lá. Eu fiz uma sustentação oral no tribunal, porque, no caso do decreto do Bolsonaro, todos os CACs tinham direito adquirido ao porte de arma, independente de comprovar efetiva necessidade. Eu apresentei mandado de segurança, foi indeferido de forma genérica, com jurisprudência antiga. Depois, ingressei com recurso, pedi sustentação oral. Na sustentação oral, eu pego e falo assim, excelência, eu só vim fazer sustentação oral porque se a senhora for decidir dessa forma, vai ficar evidente que você não leu o processo. Eu sei que as decisões estão saindo todas nesse teor, mas não é disso que eu estou falando no mandado de segurança. Se a senhora decidir assim, vai ficar comprovado que não leu o processo. O que a desembargadora fez? Vou pedir vista para olhar. E levou 60 dias para inventar uma desculpa para indeferir uma tese invencível, tá? Então, mas o Bolsonaro podia ter desnazificado. Desnazificado como? Com esse bando de funça, esquerdista, que progrediram todos na carreira na época do PT. Quem não fingiu que era esquerdista não conseguiu entrar no serviço público. Não conseguiu nem entrar no serviço público, quem dirá progredir no serviço público, e você não tem o que fazer, porque tem essa merda dessa estabilidade, tá? Então, diferença. Não mudou nada, não mudou para quem é polícia? Para quem é cidadão trouxa, pagador de DARF, que entra com as costas, enquanto os funça entram com chicote nas costas, tá? O que mudou? Eu sou CAC há mais de 10 anos, tá? O que eu tinha? 2 armas. Depois do Bolsonaro, o que eu tive? Um amigo meu, aliás, que não sou eu, porque não dá para ficar falando essa merda hoje em dia na internet, tem mais de 10 armas, tá? Não mudou nada. Não mudou para quem é funça, para quem é polícia, certo? Por quê? Porque na época da Dilma, na época do PT, estava previsto 6 armas. Você conseguia que o funça da Polícia Federal te deferisse? Nunca! Nunca! Era uma arma por endereço e pau no seu cu! E você reclamava para o judiciário, estava previsto na lei. O que o judiciário dizia?
Não, o delegado faz o que quer, ele tem poder discricionário, confundindo discricionariedade com arbitrariedade, certo? E o que mudou com o Bolsonaro? O Bolsonaro, dentro do seu limite, fez um decreto dizendo, não. Senhor delegado, mera declaração é suficiente porque é isso que está escrito na lei, tá? E aproveitando os meus últimos 2 minutos, tá? Tudo o que o Renato acusa o Bolsonaro, especialmente a proibição da população de trabalhar, o Bolsonaro era contra e quem te prendeu em casa foi os polícia! A polícia se vendeu pro PT, se vendeu pro STF e foi na sua casa te proibir de trabalhar. Foram eles que se acadelaram, foram os funsas que, para garantir os seus privilégios, o seu queijinho, a sua segurança, foram lá e obedeceram a ordens absolutamente inconstitucionais, imorais, e foram na casa de quem estava trabalhando e simplesmente bateram no povo, impediram o povo de trabalhar, tá? Não foi o Bolsonaro, não. Foi o Funça que preferiu ficar com a sua estabilidade, preferiu ficar com o seu salário garantido, preferiu ficar com o seu ganho, tá? Enquanto a população tomava no cu, tá? Isso amando do PT, amando do STF e contrário ao Bolsonaro. O Bolsonaro podia ter mandado. Ele mandou. O que os Funça fizeram? O que quiseram, o que queriam, porque estavam, o Bozo me traiu, porque diminuiu o meu salário, porque não sei o quê. E mais, só para encerrar, essa história de estabilidade é uma farsa completa, porque não existe um Funça que receba salário base. Todos eles recebem adicionais e obedecem, se acadelam para os políticos para não perder os adicionaizinhos que tem, tá? E, finalmente, é muito fácil sair candidato sendo Funça, porque o cara sai candidato, fica recebendo salário enquanto sai candidato e, se perder, volta para o cargo que tinha. Difícil é sair candidato sendo pagador de DARF, que nem eu, que ficou 6 meses sem trabalhar e, na hora que perdeu o mandato, tomou no cu! Por quê? Porque é trouxa pagador de DARF. Voltei aqui, ó. 10 minutos agora vai ser para o Renato. Quero agradecer 1.027 pessoas. E agora eu vou inverter aqui. Deixa eu pôr o Renato na tela. Renato, você tem 10 minutos. O microfone é seu. Está desligado o seu microfone, acho. César é um jurista, né? Ele é um advogado com prática. Ele não pode alegar desconhecimento de que o Brasil é uma ditadura. Então ele não pode negar que ele colabora voluntariamente e financia uma ditadura. Pagadores de DAF, pessoas que alegam não serem funças, eles são as pessoas que colocam o próprio filho, que estupram o próprio filho. Tem uma pergunta que eu sempre faço, moral, que é simples. É mais moral você estuprar o filho do vizinho ou o seu próprio filho? As pessoas que pagam DAF, as pessoas que têm ações na bolsa, que têm imóveis no Brasil, as pessoas que têm tesouro direto, são aquelas pessoas que moralmente preferem estuprar o próprio filho, aquelas que ela tem dever de cuidar. Quem financia, isso já é demonstrado, o que eu estou dizendo aqui, pelo Public Choice há mais de 70 anos. Em uma ditadura de exceção, seus votos na urna são irrelevantes. Os únicos votos relevantes é se organizar e fazer guerra, votar com armas, ou tirar sua riqueza e votar com os pés. Quem paga DAF, quem paga impostos voluntários nesse país, quem tem carro, quem tem imóveis voluntariamente nesse país como investimento, é moralmente inferior aos próprios ditadores. Porque você está financiando o ditador sem nenhum benefício pessoal ou à sua família. Beleza? Então, ser pagador de DAF é ser canalha e ser pior que o ditador. Segundo, ele fica criticando os funças, mas ele mesmo diz que é um funça. Todas as pessoas no sistema soviético são funças. Só que, como eu falei, tem pessoas que tiram poder e riqueza do governo, acusando a cadela de ser uma cadela, e tem pessoas que querem dar esperança, não vá para a próxima eleição, para que as vítimas continuem sendo vítimas, e que colaboram, como a cadela, que colabora com a ditadura. A acusação dele, de Bukele, ser um ditador, que é vazia. Bukele afastou os generais, Bukele afastou o Supremo legalmente, como poderia ter sido feito no Brasil. E as alegações que ele disse que as minhas são genéricas, eu vou repetir os fatos que eu afirmei.
E eu vou repetir os fundamentos. E aí, quem tiver qualquer dúvida, mesmo que o doutor não se refira mais a isso, vai na internet e vê se é uma acusação genérica ou se isso aconteceu realmente. Eu disse que a Cadela nunca financiou, nunca pagou mais com as universidades. Podem ver o orçamento. Eu disse que a Cadela nunca financiou tanto os vagabundos das federais trabalharem sem receberem sem trabalhar. Quem tiver alguma dúvida, olhe os afastamentos, o quanto tempo os professores federais ficaram recebendo sem precisar pisar na universidade. Eu afirmei que a Cadela reduziu de 8 para 5 o número de armas que eu posso ter. Beleza. Eu afirmei que a Cadela só indicou desarmamentistas. Beleza. Eu afirmo, inclusive, 2 exemplos. O Moro e a esposa de Moro, lê qualquer publicação deles, são públicos desarmamentistas. O general lá, o Vilas Boas, ele trabalhou em fundação e recebeu dinheiro de fundação desarmamentista. A mulher de Moro recebeu dinheiro de fundação desarmamentista. Até o único ato digno, que seria, teoricamente, um ato decente de Bolsonaro, que César menciona, seria o verdadeiro, a objetividade no fundamento de deferimento de armas no Sinarme. A norma é altamente imoral. Essa norma garante que, sem mudar nenhuma outra lei no Brasil, vai ser proibido comprar armas em poucos anos, porque ela condiciona a possibilidade de compra de arma ao índice de criminalidade, que inevitavelmente vai cair por causa da demografia. Então você pode garantir que, sem mudar nenhuma outra lei, essa norma já proíbe todas as armas de fogo em menos de 10 anos. Essa norma de Bolsonaro, que ele alega ser a única coisa decente que ele fez, é a proibição automática de armas. E foi feita por desarmamentistas indicados por Bolsonaro. Repito, o tradutor oficial do gabinete de transição era afiliado ao PSOL em toda a sua vida adulta. O general Vilas Boas, a maioria dos generais que Bolsonaro deu poder supremo, eram desarmamentistas garantidos, inclusive descarados, públicos, como o Moro, a mulher de Moro, todos os indicados a ele, todos os públicos. Repito, as indicações mais relevantes de Bolsonaro, a pessoas que têm mais poder do que ele no Supremo, foram quem? Cássio Conká, aquela figura abjeta do PC, que foi feito desembargador pelo PCdoB, e o outro cara que escreveu um livro dizendo que Toffoli era o maior brasileiro vivo. Ou seja, 2 puxa-sacos que nunca seriam nada na vida se não fosse o movimento comunista, não é isso? Então, nós aqui, parece que todo mundo que está participando aqui não discute de que o ditador, quem garantiu, quem fundamentou, quem é o responsável por um regime de exceção é a Cadela e não Bukele. O Bukele é presidente de um lugar onde a legalidade aumenta, a riqueza aumenta e a população aumenta. Bolsonaro foi presidente de um lugar onde a roubalheira atingiu níveis sem precedentes, não é isso? A vagabundagem atingiu níveis sem precedentes, o feminismo institucional, a ditadura misógina, níveis sem precedentes, e ele desarmou através da lei. O único armamento que ele fez foi através de normas infralegais que não é canetado é arriscado. Como a primeira coisa que o PT fez foi, tomou posse, modificou o regulamento dos CACs. Ou seja, o CAC não mudou nada em direito legal. Certo? Voltando. Eu aleguei que Bolsonaro sabotou as eleições de qualquer um dos decentes, indicando vagabundos. Mas eu não disse isso genericamente, eu dei exemplos. Alguém vai discutir que Tarcísio é um cara de extrema esquerda que serviu a Dilma? Alguém vai discutir que a senadora lá é uma feminista, que ela mesmo se declara feminista? Alguém vai dizer que é mentira que Bolsonaro aprovou 71 normas feministas? Essas são alegações genéricas ou são alegações de fatos facilmente verificáveis? São alegações de fato. Agora, Bukele ser ditador, que não é um fato. Quem diz que Bukele é ditador são os comunistas totalitários que são contra o cara, por exemplo, você poder entrar e sair do país sem focinheira. As escolas não terem sido fechadas em um dia. Isso que é o ditador, né? Se a escola não ter sido fechada, você poder entrar no país, você não ser obrigado a botar vacina. Bolsonaro sancionou e aprovou as leis que davam poder total aos bandidos. Bolsonaro mandou quem, quando, a fazer o quê? Bolsonaro só indicou as pessoas intimamente comprometidas ao movimento comunista. Não há como fazer nada. Essa frase sua é grande. Se não há como fazer nada, e ele disse que tinha, então ele é o quê? Um covarde mentiroso, não é isso? Se não tinha como fazer nada. Como é que acaba com o funcionário com estabilidade? Porra, doutor, que porra é essa? O senhor não é um advogado recém-formado. O senhor é um cara com 20 anos de formado. Existem diversas maneiras, e eu citei diversas pessoas que fizeram. Repito, Macri um merda, tipo um PSDB, anulou milhares de concursos, anulou de ofício milhares de concursos e auditou dezenas de milhares. Bolsonaro anulou quantos concursos? Sendo que a maioria dos concursos que ocorreu o edital, como esse agora do Rio de Janeiro, que o cara já entregou o gabarito preenchido com o cara nota 10, né? Isso não aconteceu esse mês? Foi anulado o concurso? Foi anulado o concurso aqui da Bahia, que caiu fofoca gay? Quantos concursos Bolsonaro anulou? Zero. Ele auditou quantos concursos? Zero. Porque ele não poderia ter feito nada, porque no gabinete de transição ele já entregou o governo ao comunista. Ele já abriu as pernas, já ficou arreganhado com o pé atrás da cabeça, galinha assada, não é isso? Então, se ele mandasse, depois que ele já entregou o cargo inteiro, depois que ele já entregou o governo inteiro, já era tarde demais, bicho. Depois que já deu a bunda 50 vezes, você não adianta querer dar uma de macho que ninguém vai acreditar que você é homem, não é isso?
Já acabou. Tem outros fatos que eu mencionei antes, mas que não dá para repetir tudo de 15 minutos em 10. Mas, voltando ao Bolsonaro mandou, isso não existe. Voltando à desnazificação, não existe. A gente aprovou que desnazificação existe, inclusive nos mesmos anos de Bolsonaro, de alguém que tinha muito menos apoio popular e das Forças Armadas, e hoje tem 90% da preferência. E não existe como botar para fora pessoas concursadas. Os concursados, especialmente os que recebem subsídio, eles são leais ao Estado. Os indicados como o senhor, que são os leais ao governo que ele botou lá, que pode lhe tirar. Então, como é que você tira um servidor estável? É esse procedimento que pode durar um mês, e um mês pode se encerrar o processo administrativo disciplinar. E mais, você nem precisa de PAD. Se você anular o concurso, o cara está fora do funcionalismo público. Inclusive, eu conheço um cara chamado Alexo. O ato de posse dele foi anulado 9 anos depois que ele entrou na polícia. Não é você foi expulso da polícia, foi você nunca foi policial, não é isso? Porque ele pisou no pé, a família dele fez alguma oposição ao PT na roça lá, meu irmão. Os caras conseguiram encontrar alguma coisa que ele preencheu errado na ficha lá de investigação social. Se você mentiu, o ato foi baseado em mentira, então o ato é nulo. Agora, quantos ministros, quantos diretores de Polícia Federal, quantas pessoas com poder real, quantos ministros superiores a Cadela indicou realmente anticomunistas, realmente comprometidos? Esse seu argumento de que quem diz que Bolsonaro é um traidor é infantil, ao contrário. Infantil é aquela pessoa que pega a esposa com 5 caras na cama e diz, não é bem assim. Esse que é infantil, que mente pra si mesmo. O cara que é adulto assume, o cara é um merda, é um traidor, e eu sou responsável por salvar minha própria vida. Esse argumento seu de que todo mundo que diz que Bolsonaro é um traidor tinha interesse pessoal. Repito, o professor Olavo de Carvalho tinha que interesse pessoal? Que Bolsonaro desse o quê a ele? Que ofereceu todos os cargos, o professor não quis nada, nenhum. Qual era o interesse pessoal do professor Olavo? O interesse pessoal do professor Olavo é que Bolsonaro limpasse a merda. E o que ele fez foi cagar em cima da merda. Ele comeu e cagou em cima da merda, não é isso? Ele piorou a situação. Ele não anulou nenhum concurso, não auditou nenhum concurso, não fez nada, ele jurou a lealdade eterna aos vagabundos, foi tomar vinho de noite, ele beijou o Toffoli publicamente, bicho. Vem cá, presidente César, você beija homem sem ser seu parente? Eu só beijo meu avô, meu pai, meu tio, nem meus primos eu nunca beijei, velho. Bolsonaro beijou Toffoli no dia que ele foi tomar vinho. Você vai tomar vinho de noite e beija outro macho? É essa a relação. E é por isso que, em vez de indicar ao Supremo as pessoas que realmente iam fazer o que ele disse, ele indicou o cara que escreveu um livro dizendo que Toffoli era o maior brasileiro vivo. E, já que ele fez isso, ele comprova que ele mesmo assume que Bolsonaro é o maior traidor e o maior covarde dos 500 anos. Já deu 10 minutos? Não deu, não? 30 segundos. Dá para você mandar um abraço para tua família lá na Bahia. Lá. Não, já que eu tenho 30 segundos, já está vendendo lá, só vão ser 300 a metade do preço, já vendeu 53, não é isso? Refúgio Bitcoin, né? Procura lá, Refúgio Bitcoin, o curso do Renato Amoedo e do Alan Chiran, que são os autores deste livro aqui, ó. Tá?